Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Pense num livro sem pé nem cabeça, mas que ao mesmo tempo é encantador. E se você já leu Alice no País das Maravilhas, com certeza ele vai ser a sua primeira opção. Esse livrinho infantil aqui, do escritor Lewis Carroll, publicado pela primeira vez em 1865, é uma obra que encanta, intriga e que tem servido de objeto de estudo e de algumas controvérsias também, né? Tem muita gente tentando achar pelo em ovo. Mas Alice é uma das obras mais emblemáticas, digamos assim, da literatura mundial. Ao longo desses mais de 150 anos de publicação, a história de Alice no País das Maravilhas tem sido lida em todo o mundo. Foi traduzida para dezenas de línguas, vendeu milhões de exemplares e recebeu inúmeras, talvez infinitas, adaptações em peças, em livros adaptados, em histórias em quadrinhos, em desenhos animados, em filmes para Hollywood. Olha, teve de tudo já inspirado nessa história. Quem é fã da Disney com certeza já assistiu a adaptação em animação desse livrinho, que é um clássico já, né, do cinema mundial. E tem também as adaptações mais recentes em live action, dirigidas por Tim Burton. Eu gosto bastante desses filmes, das adaptações mais recentes de Alice. O filme em animação eu assisti acho que uma ou duas vezes só, ao longo da vida, não tenho tantas lembranças dele, mas eu gosto das adaptações mais recentes. E mesmo conhecendo, né, e já tendo ouvido falar diversas vezes que esse livro ele é uma história nonsense, ou seja, uma história que não tem por que fazer sentido, que o objetivo do autor é não fazer sentido, tá? Eu ficava pensando assim, bom, ainda assim deve ser divertida, porque senão não ia ser uma história tão conhecida em todo mundo. E nessa leitura desse livro que eu fiz para vocês aqui no canal, olha, eu me surpreendi, porque eu nunca imaginei que haveria uma história tão sem pé nem cabeça na literatura mundial. O Lewis Carroll caprichou aqui. Ele, com certeza, era um homem muito imaginativo e botou todo tipo de mirabolância aqui nessa história. Mas antes de continuar a comentar sobre o livro, você sabia que o Livro na Veia agora tem um link de afiliado lá na Amazon? Eu me tornei associado da Amazon para conseguir, né, uma graninha para manter o canal no ar. Então, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não importa o que, compre a partir do meu link de afiliado, que eu sempre deixarei na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Você não vai gastar nenhum centavo a mais com isso, comprando através do meu link, mas estará indiretamente ajudando o Livro na Veia a continuar no ar e a se expandir, a desbravar outros horizontes, assim como Alice também desbravou. E a história de Alice surgiu durante um passeio de barco do Lewis Carroll com as filhas de um homem. Deixa eu pegar aqui uma colinha aqui, que no finalzinho dessa edição da editora Zahar tem uma explicação sobre a história. Um pequeno resumo da história do Lewis Carroll. Diz assim aqui. Lewis Carroll é o pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson. Acho que é assim que se pronuncia os sobrenomes dele, né? Nascido em 27 de janeiro de 1832 em Cheshire, acho que também é assim que se pronuncia, Inglaterra. Inclusive, esse nome aqui é o nome do famoso gato sorridente, né, que tem na história. Ele batizou o gato com o nome da cidade onde ele nasceu. Suas obras mais famosas são Aventuras de Alice no País das Maravilhas, publicada em 1865 e escrita para Alice Liddell, filha do Deão do Christchurch. Aqui não tem o nome do cara, né? E sua continuação, Através do Espelho, publicada em 1872. Carroll morreu em 14 de julho de 1898 em decorrência de uma bronquite. Ele estava em um passeio de barco no rio Tâmisa com essa menina, as duas irmãs dela e o tio dela, se eu não me engano. E ele, durante esse passeio, ele gostava de ter piqueniques com essas crianças, né? Ele começou a contar, então, a história de Alice. Pegou o nome dessa menina, né, Alice, e começou a criar uma história. Uma história bem imaginativa, bem, assim... Ela não faz sentido? Não faz sentido. Mas é de uma riqueza a escrita do Lewis e também toda a sequência de coisas e de personagens que ele vai apresentando na história, tudo é tão, sabe, eu não sei explicar. É meio difícil de explicar Alice no País das Maravilhas. Mas a história do livro basicamente traz a Alice, uma menina que estava ali bem entediada
num campo ali, né, embaixo de uma árvore, pensando na vida, né? Aqui na primeira página diz que ela estava pensando a respeito de um livro. Olha a primeira ilustração, inclusive, que vem nessa edição, que é belíssima, tá? Se você for adquirir uma edição de Alice, compre essa, tá bom? Que vem com os dois livros, o No País das Maravilhas e o Através do Espelho. Outra ilustração muito bonita, feita por John Tenniel. Ela estava lá, sentada, à sombra de uma árvore, pensando a respeito de um livro que ela estava lendo e que estava entediando ela, certo? Um livro que não tinha figuras e nem diálogos. E ela estava ali, né, entediada, quando ela vê um coelho branco correndo, apressado e aparentemente atrasado para algum compromisso. E aquilo já é muito curioso, porque aquele coelho, além de estar agoniado por causa desse atraso, ele também vestia uma roupa, uma casaca e também um colete, de onde ele tira um relógio de bolso e consulta as horas. E diz que está muito atrasado. Aquilo chama a atenção da Alice imediatamente e ela o segue. Ela entra no buraco onde aquele coelho se enfiou. E quando ela faz isso, ela começa a despencar. Ela cai ali por uma outra dimensão, uma outra realidade. E enquanto ela está ali pensando, né, na enrascada na qual ela se meteu, ela não percebe que ela vai entrar na maior aventura da vida dela. Vem uma sequência bem inusitada de uma situação que a Alice vai viver aqui. Ela acaba caindo em uma saleta onde tem umas portinhas. E ela consegue avistar um jardim do outro lado daquela porta. Só que pelo tamanho dela, ela não vai conseguir passar por aquela porta. E aí ela acaba encontrando uma bebida que faz com que ela encolha. Só que aí ela fica nesse vai e vem. Primeiro ela encolhe, depois ela cresce, depois ela encolhe de novo. É uma situação assim bem complicada. E ela fica muito preocupada, ela fica assim muito tensa com essa situação, que ela meio que fica presa ali dentro. E aí ela começa a chorar. Lágrimas tão volumosas, tão abundantes, que aquela sala se transforma em um rio. E começa a aparecer um monte de bicho, que eu não sei de onde que sai. Acho que eles caíram também do buraco do coelho, né? E apareceram ali. Tem de tudo ali, inclusive um camundongo bem ranzinza. Essa daqui é uma das ilustrações que mostra a Alice completamente espichada. E esse daqui é o camundongo que aparece ali. Ele e outros animais também, né? E aí vem uma sucessão de diálogos tão incomuns, vou usar essa palavra, tá? Entre a Alice e esses animais. Coisas assim que você fica pensando, gente, o que esse autor tinha na cabeça? Enquanto ele estava ali contando uma história para uma menininha, a gente até entende, assim, né? Que ele vai inventando as coisas, né? De forma bem mirabolante para manter a atenção, né, daquela criança. Depois, ela pediu, a Alice, a filha desse amigo dele, pediu para que ele escrevesse essa história para que ela pudesse ler outras vezes. E foi então que surgiu o livro. Com certeza ele deu uma incrementada, ele criou outras coisas, né? Caprichou no texto, porque o texto de Alice, apesar de, né, não ter o menor sentido, é muito bem escrito. A escrita do Lewis é preciosa. Mas é aquilo, você tem que ler esse livro sem nenhum tipo de expectativa, tá? Porque nada aqui faz sentido. É meio que um exercício de imaginação, tá? A leitura de Alice no País das Maravilhas. Mas o livro tem algumas reflexões bacanas que a Alice vai fazendo durante o seu convívio com os personagens, né, bem inusitados que vão aparecendo ao longo da jornada dela no País das Maravilhas. Entre eles o Cheshire, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ou Cheshire, sei lá como é que é o nome desse gato. Tem esse gato, tem o Chapeleiro Maluco, tem a lebre, né, doidona da cabeça também, nesse chá aí, bem atormentador até, né? Porque a Alice não fica nem um pouquinho animada com eles, né? Ela fica bem perturbada, bem aborrecida com aqueles dois ali. E tem também a Rainha de Copas, tem vários personagens que vão aparecendo aqui. E a Lagarta Azul, claro, né? Como eu ia esquecer dela. Olha aqui a ilustração onde ela aparece no livro. Essa parte aqui da duquesa com o filhinho, né? E olha a cara dessa criatura, olha a cara da duquesa. E a empregada que fica atacando as coisas nela e que taca pimenta na comida. E esse bebê que ele chora o tempo inteiro, né? Ele esperneia o tempo inteiro. E, pelo menos foi o que eu entendi, né? Ele vai aos poucos se transformando em um porco. Ou pelo menos vai tendo atitudes de um porco, né? Nessa parte aqui, onde tem uma conversa da Alice com o Cheshire, eu marquei aqui, a lápis mesmo,
um trechinho dessa conversa deles, né? A Alice tinha perguntado, né, sobre para onde ela deveria ir, certo? E aí diz assim: naquela direção, explicou o gato, acenando com a pata direita. Vive um chapeleiro, e naquela direção, acenando com a outra pata, vive uma lebre de março. Visite qual deles quiser. Os dois são loucos. Todo mundo aqui é louco. Mas não quero me meter com gente louca, Alice observou. Oh, é inevitável, disse o gato. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Como sabe que sou louca? Perguntou Alice. Só pode ser, respondeu o gato. Ou não teria vindo pra cá. Olha, é isso, é um livro assim, doido e ao mesmo tempo muito divertido. Essa daqui é a ilustração que mostra o chá interminável com o chapeleiro e com a lebre de março. E a conversa deles, o diálogo deles, as coisas que eles vão falando aqui é... né? Ah, e tem o Catinguelê também, ali à mesa, que tá ali meio adormecido, meio acordado e volta e meia também dá uns pitacos ali durante a conversa deles. E que criatura, hein? Que criatura insuportável é essa rainha aqui, né? Olha, fica o tempo inteiro, né? Cortem a cabeça! Essa ilustração aqui é uma das mais bonitas, na minha opinião, presentes nesse livro. E essa daqui também. E o finalzinho, bem enigmático, né? De Alice no País das Maravilhas. Eu não vou comentar sobre o finalzinho, porque você talvez não tenha lido, assim como eu não tinha lido. E te indico que você leia esse livro. Não para ler uma história e tal, mas para se divertir. Porque não tem como não dar umas gargalhadas e pensar assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que esse autor tinha na cabeça? Mas é um livro, sim, divertido, muito bem escrito, que mexe com a nossa imaginação. Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, mas ele é riquíssimo. É até meio difícil de definir, de explicar a história de Alice no País das Maravilhas. Mas, para quem já leu, né, vem aí um spoiler, era tudo um sonho. Era tudo coisa da cabeça dela. Ou não? Não sei. Em algum outro momento, ao longo desse ano, eu lerei o outro livrinho presente aqui, que é o Alice através do espelho e o que ela encontrou lá, não sei quando, tá? Mas logo logo a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre Alice aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no Livro na Veia, tem muitas resenhas, muitos vídeos incríveis vindo por aí, aqui no canal. E, claro, deixe o seu like e também comente aqui embaixo o que você achou da leitura de Alice, se você já fez a leitura do livro. Se quiser adquirir esse exemplar, use o link de afiliado aqui do canal Livro na Veia. Está na descrição, tá, pessoal? E também, se você for adquirir qualquer outra coisa na Amazon, seja um lápis ou uma máquina de lavar, use o link de afiliado do canal Livro na Veia para que você, de alguma forma, consiga me ajudar a manter o canal no ar. Você não vai gastar nada de nada a mais comprando através do link de afiliado aqui do canal. Não vai fazer muita diferença para você, mas indiretamente você vai estar ajudando, mantendo o canal Livro na Veia no ar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se encontra em outros vídeos aqui do canal Livro na Veia. Tchau, pessoal!